Olá, amigos do Estudo da Mediunidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, trazendo o capítulo 30º do Livro dos Médiuns, que fala sobre o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o que foi fundado e presidido por Allan Kardec durante a maior parte do tempo, né, em que ele esteve à frente dos trabalhos da codificação espírita. E nós traremos a parte que realmente é mais relevante para nós, porque a gente sabe que já ocorrem umas modificações naturais, né, de acordo com a necessidade de cada centro espírita, de cada casa espírita, cada núcleo, cada sociedade de estudos. Então, a gente vai trazer aquilo que realmente vem mais com o fundo moral para a nossa apreciação, de forma que a gente não torne a nossa aula tão tediosa, para que a gente possa realmente tirar aquilo que é um conteúdo mais necessário para todos nós. Porque o restante é uma coisa muito administrativa, então fica um pouco cansativo. Mas que vocês leiam o capítulo, porque ele é também importante, como todos os outros, de forma que a gente compreenda e consolide um pouco melhor aquele nosso conteúdo da aula passada, em que nós falamos sobre a questão dos estudos, da composição das reuniões mediúnicas, que muitas vezes é mais importante que a casa, se não tem médiuns preparados, médiuns já formados e bem desenvolvidos, de forma equilibrada, que seria interessante que essa casa, primeiramente, se dedicasse aos estudos para ter a formação de uma equipe mais coesa, mais homogênea, antes mesmo de fazer todos esses trabalhos de atendimento espiritual. E na época de Allan Kardec, também foi feito dessa forma. Eles primeiro, juntamente, né, as sessões espíritas, já que tudo era muito novo, eles não sabiam nem mesmo de onde estava surgindo, né, aquelas comunicações, quais eram a sua fonte e tudo. Então, como tudo era muito novo, junto a essas sessões espíritas havia um estudo. E esses espíritos que participaram da codificação, eles também auxiliaram a decifrar toda essa dinâmica de como ocorriam os fenômenos mediúnicos, mas não deixando de que os encarnados tivessem um mérito de descobrirem por si mesmos, através da ciência, através da observação, com método, com pesquisa, para que se transformasse realmente em algo sério e tão fundamentado como é a doutrina espírita hoje. Então, a Sociedade de Estudos Espíritas, né, parisiense, ela foi fundada em 1º de abril de 1858. A gente pode ver aqui que é quase um ano após a publicação do primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, considerado o primeiro livro. É considerado também o surgimento do Espiritismo, né, o início do Espiritismo, como essa data do Livro dos Espíritos, que foi de 18 de abril. Então, a gente vê aqui que foi praticamente um ano após, mas que antes mesmo disso, todo o trabalho já vinha sendo feito. Então, ele é um regulamento, né, que é de acordo com o que eles aplicavam à época, mas que ele deixa bem claro da importância de se ter algo que seja simples, não tão burocrático, para que os trabalhos eles possam andar com celeridade, com facilidade, e que as pessoas estejam engajadas em realmente se dedicar aos trabalhos de forma séria e de forma que não atrapalhem a sua vida. Então, era tudo feito de uma forma muito simples. Por isso que Kardec falou, e que nós trabalhamos na aula passada, das sociedades espíritas, ele falava da importância de que essas sociedades elas fossem pequenas,
Porque quando a gente tem um centro menor, se preza mais pela simplicidade. E é muito mais fácil a comunicação entre os seus membros, entre a diretoria, para a resolução de questões administrativas, né? As despesas também não são tão elevadas, então fica mais fácil de ratear entre os sócios. Enfim, vamos em frente. Na nota, logo no início do capítulo, ele fala: conquanto este regulamento seja fruto da experiência, ou seja, se ele está falando que é fruto da experiência, ele já está demonstrando que já os trabalhos vinham sendo conduzidos há um tempo. Não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. É o que eu estou dizendo, cada caso é um caso e cada casa é uma casa. Então, cada um irá aplicar um regulamento, um regimento, um estatuto que seja de acordo com as suas atividades possíveis de serem realizadas. Então, não adianta se abrir um centro espírita já pensando, nós vamos ter diálogo fraterno, nós vamos ter evangelização infantil, nós vamos ter reunião mediúnica, vamos ter atendimento ao público, passes, palestras, grupos de estudo. Nós temos equipe para isso, nós temos como pôr em prática isso. É isso que primeiramente tem que se pensar. Se nós temos público para isso, se nós temos principalmente equipe para isso. Então, por que não se iniciar como uma sociedade de estudos, inicialmente, né? Para que essa equipe vá sendo formada, vá sendo capacitada, para que esses médiuns, de forma equilibrada, depois possam começar a realizar os trabalhos. Embora já simplificada, essa organização ainda poderá ser muito mais, quando se trate não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Então, aqui ele já está mostrando que tem umas que nem chegam a ser sociedades propriamente constituídas, são apenas reuniões de estudo, em que as pessoas necessitam apenas ter o compromisso, a disciplina e a regularidade. Eu vou trazer então para vocês alguns artigos que eu considerei os mais importantes, mais relevantes para a gente estar tratando aqui, dos fins e da formação da sociedade. No artigo 1º ele já fala que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, e suas aplicações, olha aqui, gente, que importante, suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Então, aqui ele já está falando que são observações que são feitas para que se retire o melhor conteúdo que venha trazer um cunho moral, filosófico, doutrinário, histórico, psicológico, que venha ter aplicabilidade para todos nós. Então, nada aquilo que seja para instigar ainda mais contradições em questões políticas, econômicas, religiosas, enfim, né? Então, inclusive, tem centros espíritas que fazem reuniões mediúnicas para consultar os espíritos sobre questões administrativas. Isso daí, gente, deve ser evitado, porque a gente tem que ver que os encarnados, eles têm suas atividades, suas tarefas, que devem ser cumpridas com serenidade, com sobriedade e com livre-arbítrio. Então, as pessoas têm que buscar decidir em comum acordo entre si, sem estar consultando aos espíritos tudo, inclusive questões administrativas, né? Coisas que são puramente burocráticas. No artigo 3º ele diz: a sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem
com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos. As que já se acham iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita, ou que estejam seriamente animadas do desejo de nestas se instruírem. Então, ele não admitia que chegasse uma pessoa que já estava adentrando na casa com qualquer tipo de vibração negativa, para ir questionar, para ir se contradizer. A gente sabe que naquela época, principalmente, né, tinham essas pessoas que vinham se infiltrar, né, nessas sociedades espíritas para gerarem realmente a confusão, a contradição, como já expliquei, né, anteriormente, pessoas que vão realmente para gerar o caos. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca o tempo em discussões inúteis. A todos os seus associados corre o dever da recíproca benevolência e do bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima de questões pessoais e de amor próprio. Então está se indo para ali para uma atividade coletiva. Quando a gente está indo para uma atividade coletiva, a gente tem que ir esquecido do amor próprio, esquecido do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da pessoa querer ir para ouvir alguma comunicação mediúnica para si próprio. Então a gente sabe que o que ali vai chegar de comunicação é para o bem da coletividade, é para a instrução de todos. Então, Kardec fala muito nesse capítulo, inclusive, sobre quando ele fala da questão da administração, nesse capítulo 2º, ele vem falar sobre como é que são admitidos os sócios, né? Que tem os associados livres, tem os sócios titulares e tem também os sócios correspondentes, que são os que moram longe e ficam, né, enviando cartas, enviando mensagens que são também para contribuir com a formação do corpo doutrinário. Mas a pessoa não inicia na casa espírita, lá na sociedade espírita, não iniciava já como um sócio titular. Ele adentra como um associado livre. Eles, inclusive, assinavam um documento como se fosse um termo de responsabilidade, de que sabia dos trabalhos da casa, qual era o tipo de reunião que ocorria e tudo, e que era realmente simpatizante da causa, para que pudesse entrar como associado livre. E após um ano, ele vai ser avaliado se ele teve regularidade, se ele teve frequência às reuniões, se ele teve participação, se ele foi disciplinado. E aí é que ele ia ser avaliado para ser admitido como um sócio titular. Então, a gente está vendo que existia todo um critério e um rigor para a admissão dessas pessoas que estavam chegando nessa sociedade de estudos. Aí a gente vê que tem centro espírita hoje que qualquer pessoa adentra de qualquer forma. Claro que a gente deve fazer o acolhimento, né? Mas quando a gente observa que é uma pessoa que está indo para gerar o caos, que está indo com esse sentimento de hostilidade, que está indo para causar perturbação, não se deve pensar duas vezes para essa pessoa ser chamada a atenção e ser retirada se isso for necessário. Para isso, nesse capítulo anterior, né, do capítulo 2º da administração, ele também fala como é formada toda a diretoria, né, que é o presidente com os diretores e uma comissão. Tudo passa pela comissão, tudo tem que passar pelo presidente para poder ser admitido, inclusive tudo aquilo que vem constituir a pauta de trabalhos para aquele dia. Então, essas sessões, né, como elas eram constituídas. Vamos ver aqui no artigo 18º. O silêncio, aqui no anterior, né, gente, ele fala um pouco sobre os dias e os horários em que ocorrem as sessões. E aqui ele vem dizer:
O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Então, o presidente da reunião é quem está ali coordenando todo o trabalho, de forma que qualquer um que vá falar, opinar qualquer coisa, fazer uma pergunta para um dos médiuns, né, que está ali trazendo uma comunicação, deve passar pelo presidente da reunião. Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá recusar formulá-las conforme as circunstâncias. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham o objetivo de submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim geral, do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditas todas as discussões capazes de desviar a sessão do seu objeto principal. Então, se ali está se tendo um objeto, né, especial, hoje a reunião de estudo vai ser sobre determinado assunto, determinado... Então, tudo vai ser coordenado de acordo com aquele assunto. Então, não adianta vir falar sobre alhos e bugalhos, de outra coisa que não está dentro daquilo, a não ser que seja necessário se fugir um pouco o assunto para se criar um gancho e retornar ao assunto principal. Mas tudo, obviamente, passando pelo coordenador do estudo. Todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamado à ordem, aquele que se afaste das conveniências nas discussões, ou que perturbe as sessões de qualquer maneira. Então, os sócios que estão ali presentes, ele tem o direito de achar ruim, de reclamar, se tem alguém que está fugindo do assunto, se tem alguém interrompendo, se tem alguém que está realmente perturbando a ordem dos trabalhos. A reclamação será imediatamente posta a votos e, se for aprovada, constará na ata. Então, vejamos, lá as reuniões, inclusive, tinham atas. 3 chamadas à ordem, no espaço de 1 ano, acarretam de direito a eliminação do sócio, que nelas haja incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Então, ele pode ser associado livre, pode ser sócio titular, pode ser correspondente, ele será eliminado, se não tiver de acordo, né, com os trabalhos ordenados. No artigo 22, ele fala sobre as sessões gerais, que eram feitas diferentes sessões, né? Tinha sessões espíritas, sessões de administração, tinha sessões gerais. Então, nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, ou seja, pessoas que eram convidadas para participar de uma reunião e que era trazida por algum desses sócios. Mas esse sócio, ele era como que fiador daquele que estava adentrando pela primeira vez, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julgue conveniente. Então, pode-se autorizar um dia e em outro não. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente, por um sócio que se torna fiador de seu cuidado, em não causar perturbação nem interrupção. Então, vejam como eles tinham o cuidado para que aquele que era sócio leve alguém que não vai causar perturbação, porque ficava feio até para a pessoa que levou, né? Se a pessoa gerar algum tipo de desordem. A sociedade não admite como ouvintes, senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados, ou seja, pessoas que realmente simpatizem e tenham o objetivo de futuramente se tornar associado. Então, não era qualquer pessoa que tivesse mera curiosidade de ir para uma reunião que ia, né? Então, não era de qualquer forma, vamos ali assistir uma sessão espírita e como convidado, você vai um dia, não vai mais, não aparece mais, não tem problema. Não, não era assim. Tinha toda uma ordem, uma disciplina e que realmente fosse alguém que pudesse contribuir lá na frente.
ou que simpatizem com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. Olha que interessante. Então não entrava numa reunião mediúnica qualquer pessoa que nunca nem soube o que era uma reunião mediúnica, não. Eram pessoas que já tinham sido iniciadas, já tinham compreendido um pouco melhor o que era o fenômeno mediúnico para poder adentrar. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se, e em todos os casos o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será de futuro proibida. Então veja aí, ele entra para uma lista negra em que será interditada a sua entrada de uma próxima vez, se ele for causar desordem. No capítulo 4, ele fala algumas disposições diversas, em que todos os membros da sociedade devem ter o concurso, ou seja, todos devem não só contribuir financeiramente, né, era uma taxa que eles pagavam anualmente, como também participar realmente ativamente dos trabalhos. Então, um fazia ata, o outro organizava a pauta, o outro ajudava na organização da reunião, todos prestavam concurso, o outro eram médiuns, enfim. Em consequência, são convidados a colher, nos seus respectivos círculos de observações, os fatos antigos ou recentes, que possam dizer respeito ao espiritismo e a os assinalar. Ou seja, eles viram uma revista de determinada cidade que falava tal coisa sobre um assunto espírita, então eles levavam para a reunião. Cuidarão ao mesmo tempo de inquirir, tanto quanto possível, da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. Então era dessa forma que Kardec, inclusive na Revista Espírita, ele trazia várias publicações que saíram em jornais, que saíram em revistas, em outras cidades, em outras localidades, até mesmo em outros países, que eram enviadas pelos sócios correspondentes para que Kardec viesse dar uma resposta, viesse a fazer as observações, viesse a fazer os comentários pertinentes. Então, isso era um trabalho de todos os sócios, não puramente de Kardec. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o Espiritismo, quando julgue oportuno. Para esse efeito, encarregará um de seus membros, associado livre ou titular, de lhe apresentar um relatório, que será impresso, se tiver cabimento, na Revista Espírita, como eu falei, né? Inclusive no livro, no filme Allan Kardec, vocês podem ver que a esposa dele, em alguns momentos, está respondendo às cartas que eram enviadas. Porque era muita coisa que era publicada, era muita coisa que as pessoas mandavam como correspondência. Então, não existia e-mail na época, né? Nem computador. E era tudo muito laborioso. Então, eles faziam uma seleção das publicações, uma seleção das cartas. Ela o auxiliava a responder, ela escrevia e mostrava a ele antes de mandar. Enfim, a mesma coisa cabia para os sócios. No artigo 26, fala lá na frente, né? Já no final. Todo escrito que um sócio publicar sob o véu da anonimia e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias,
cuja apreciação a sociedade reserva para si. Então, os sócios eles podiam publicar, né, artigos, podiam publicar observações sobre a doutrina, mas tudo passando pelo anonimato, pela imparcialidade, e era o direito era reservado para a sociedade. Todavia, sem querer obstar à livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero, a que previamente lhe peçam o parecer oficioso, no interesse da ciência. Então, podiam sim publicar, desde que, como está falando anteriormente, né, no anonimato, que tenha conteúdo, que possa realmente servir para a apreciação posterior, que tenha esse conteúdo que viria fazer corpo da doutrina. É conteúdo filosófico, científico, de observação, com método, com pesquisa, e que pudesse realmente responder. No artigo 29, ele já vem finalizar, né, o regulamento. Então, vejam como ele é bem curto, e fala que o presente regulamento pode ser modificado quando for conveniente. As propostas de modificação não podem ser feitas à sociedade, senão pelo órgão de seu presidente, ou seja, tem que passar pelo presidente, claro, ao qual deverão ser transmitidas, e no caso de terem sido admitidas pela comissão, então passava pela comissão e posteriormente pelo presidente. Pode a sociedade, sem modificar o seu regulamento, nos pontos essenciais, adotar medidas complementares que lhe pareçam necessárias. Então, para não precisar estar modificando o regulamento, sempre pode-se criar, né, aditivos, textos complementares, editados posteriormente, para serem colocados como complemento desse regulamento. Então, gente, vocês puderam ver que a nossa aulinha de hoje, ela foi bem sucinta, que era sobre algo bem teórico, né, mas que tinha também um caráter instrutivo, de acordo com o que nós já trabalhamos em outros capítulos anteriores, principalmente nesse capítulo 29, que tratou das sociedades e das reuniões espíritas, né, das sessões espíritas. Então, que possamos levar todo esse aprendizado cada vez mais se consolidando na nossa mente, já que nós estamos já finalizando o livro dos médiuns, estamos bem pertinho do final, e possamos fazer os debates, as discussões e complementações do nosso grupo de estudo, tá bom? Então, até a próxima, gente, e tchau, tchau!